vou comentar aqui nesse vídeo sobre um dos artigos mais importantes das neurociências cognitivas / psicologia. Esse artigo foi publicado na década de 70, mais especificamente em 1974. Hoje, mais de 40 anos depois, ainda é super atual, tem mais de 3.000 citações em relação ao seu perfil acadêmico e mostra uma grande revolução em relação aos estudos das neurociências, mas especialmente num tema fundamental que é a memória. Um dos motivos pelos quais esse artigo é tão citado é também a transdisciplinaridade que esse artigo tem. Esse artigo se conecta muito à neurociência, mas vocês também vão ver que eles se conectam muito em relação ao meio jurídico, especialmente num cenário em que uma das provas mais importantes, naquela época, 1970, mas ainda hoje, é uma prova testemunhal, ou seja, que uma pessoa é escutada, uma pessoa é ouvida em relação a um fórum, e ele mais ou menos fala sobre a percepção que ele teve sobre um determinado acidente, um crime ou algo assim, e isso, de certa maneira, é uma relação com a memória. Estou falando para vocês um artigo chamado Reconstrução de uma destruição de automóvel, um exemplo da interação entre linguagem e memória. Talvez não seja o título mais interessante de todos, não seja o título mais romântico de todos, mas é um artigo extremamente interessante, publicado por duas pessoas na década de 70. A primeira, a grande Elizabeth Loftus, ela definitivamente, meio que pós-rock, ela é considerada uma das principais influências da neurociência cognitiva e muitas vezes até uma das fundadoras, entre aspas, desse conjunto de estudos que é a neurociência cognitiva. E na época um aluno de graduação dela, que é o John Palmer. O John Palmer hoje é um psicólogo formado, está em Washington, se não me engano, e trabalha com percepção e memória. A Elizabeth Loftus, ela é definitivamente uma das pessoas mais importantes das neurociências e, como vocês estão vendo, também de outras áreas, especialmente direito. A ideia por trás desse artigo ela é muito clara, é um artigo breve, com 2 estudos associados, em que se faz uma pesquisa experimental por detrás. A ideia de pesquisa experimental é quase sempre tentar testar VI e VD a partir de delineamento, tanto metodológico quanto estatístico, que envolve coleta e análise de dados. Uma ideia importante em relação à pesquisa, quando ela é chamada de explicativa, é que é uma pesquisa muito mais avançada em relação a aspectos teóricos. Numa pesquisa explicativa, o que basicamente a gente quer fazer é testar, entre aspas, uma relação de causa e efeito entre VI e VD. Para que a gente chegue nesse ponto é porque muita coisa já foi feita e a gente tem hipóteses claras. Mas é claro, como sempre em pesquisa, quando a gente testa uma hipótese, tem suporte ou não a essa hipótese, quase sempre vem outras hipóteses por detrás. E vocês vão ver aqui que esses 2 estudos feitos nesse artigo tentam experimentar essas 2 hipóteses. A Elizabeth começa o artigo de maneira bastante clara. Desde a década de 70 é muito bem documentado que nós, seres humanos, somos extremamente imprecisos em relação à estimativa de eventos. Nós somos extremamente imprecisos em relação à nossa memória. E, de certa maneira, apesar da gente acreditar que nós somos extremamente perfeitos em tudo que a gente faz, isso não é verdade. Isso é bem documentado quando você pede para que as pessoas, por exemplo, estimem coisas muito simples, como números. Se você fechar os olhos e tentar contar 1 minuto mentalmente, você vai ver que depois de 1 minuto você errou, seja um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Elizabeth Loftus coloca de maneira bastante clara, falando que a nossa linguagem, a nossa memória tem uma conexão bastante grande e que essa imprecisão pode gerar bastante problema. Ela testa isso de 2 formas, começando pelo estudo 1. Esse estudo 1 é muito interessante e o que ela faz de maneira bastante inteligente? Delineamento experimental, né? Ela chama várias pessoas, as divide de uma forma aleatória em salas específicas. Nessas salas específicas eles veem um vídeo. Esse vídeo foi meio que alugado, emprestado ao Departamento de Trânsito aqui dos Estados Unidos. E nesse vídeo fica claro que tem um acidente de trânsito, ou seja, 2 carros colidem um com o outro. Uma vez que as pessoas veem esse vídeo, o vídeo é o mesmo, as pessoas são perguntadas em relação a algumas coisas desse vídeo. Primeiro aí, o que você viu? E depois uma pergunta muito específica, que é, bom, a que velocidade os carros estavam quando eles se... Agora sim, na tabela 1 deixa bastante claro que ela coloca alguns verbos, por exemplo, se tocaram. Então, a que velocidade os carros estavam quando se tocaram? Ou o verbo que de fato gerou a percepção de maior velocidade, que é o smashed. A que velocidade os carros estavam quando se esmagaram? Vocês estão vendo que quando a palavra foi smashed, quando a palavra foi se esmagaram, a percepção que essas pessoas tiveram em relação à velocidade dos carros foi muito maior. Foi 40 milhas, mais ou menos 80, 90 quilômetros. Isso deixa bastante claro, pelo menos nesse momento do artigo, é que a maneira pela qual você formula uma determinada frase, uma determinada pergunta ou questão, faz com que, ou pode fazer com que a percepção da pessoa mude, de certa maneira, que a memória da pessoa mude.
até aí ela está mostrando algo que já estava bem documentado, pelo menos o início de documentação em relação à neurociência na década de 70. E ela coloca duas hipóteses pelas quais isso pode ser explicado. O primeiro é uma hipótese bastante simples, isso é um viés da linguagem. A gente sabe que quando a gente muda as palavras, as pessoas eventualmente distorcem a maneira pela qual ela responde. Tudo bem, é um viés que já está bastante bem documentado. A segunda é que a linguagem ela tem um efeito de distorcer a memória. E se a linguagem pode distorcer a memória, a nossa memória definitivamente é extremamente frágil. Bom, esse primeiro estudo acaba com essa pergunta. E essa pergunta ela tenta responder no segundo estudo. É um artigo bem interessante. No segundo experimento, o que ela faz? Ela chama 150 pessoas. Essas 150 pessoas elas são divididas novamente em salas. Nessas salas, novamente, elas veem vídeos. Esses vídeos retratam acidentes e ela pergunta para as pessoas a que velocidade os carros estavam em uma determinada sala, né, quando eles se esmagaram, a que velocidade os carros estavam quando se tocaram e para outro não perguntam absolutamente nada. Esse terceiro grupo é chamado de controle. Então tem duas condições, entre aspas, experimentais, às vezes chamadas de condições clínicas em neurociências também, que é um grupo que vê um vídeo e a pergunta é smashed, a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram, e um grupo que vê o vídeo, a que velocidade os carros estavam quando eles se tocaram, é o grupo controle. Em seguida, esses caras vão embora, depois que respondem essas coisas todas, e uma semana depois eles voltam para a Universidade de Washington. A ideia por trás desse retorno é esperar um determinado tempo para verificar efeitos em relação à memória, e Elizabeth Loftus, nesse segundo momento, não mostra o vídeo para os participantes e pergunta de maneira bastante clara, entre várias coisas. Naquele vídeo que vocês viram, havia vidro? Ou seja, quando os carros se bateram, quando os carros se esmagaram, havia vidro? Ou seja, o vidro quebrou? Isso é uma coisa muito importante, tem que ficar claro para vocês. Ela deixa bastante claro aqui nesse artigo que não havia em nenhum vídeo vidro, ou seja, não havia em nenhum vídeo uma colisão em que de fato os vidros quebraram, ou seja, isso definitivamente não existia. Se os participantes falassem ou falavam que sim, que eles viram o vídeo, vidro quebrado, definitivamente estava errado, isso é uma falsa memória. Uma coisa importante, eu quero que vocês dêem uma olhada agora na tabela 2. Dê uma olhada especialmente nas linhas da tabela 2, que é, e aí, teve vidro quebrado? A primeira linha é a linha do sim. As pessoas falam assim, sim, teve vidro quebrado. A segunda linha é a linha do não. Não teve vidro quebrado. E vocês estão vendo que em cada uma das três colunas o somatório é 50. Lembra, tem 50 participantes em cada um desses grupos, né? Uma coisa importante que ela coloca, quando a gente vê que essa tabela fica extremamente claro, que a probabilidade desses participantes indicarem que sim, havia vidro quebrado nesse filme que eu vi, é maior se essa pessoa está na condição do smashed, ou seja, se essa pessoa está na condição do a que velocidade os carros estavam quando eles se esmagaram. Isso deixa bastante claro que a maneira pela qual você faz a pergunta não apenas modifica a resposta, ou seja, meio que a resposta imediata que as pessoas colocam, mas também a memória dessas pessoas, ou seja, algo mais permanente, entre aspas, algo mais estável. A tabela 3, ela coloca isso também, tentando refinar um pouquinho os achados dela, mas especialmente ela coloca uma conclusão, que é a última parte do artigo, mas extremamente importante e interessante, que é justamente tentando discutir os achados. E o que ela coloca é que provavelmente a memória se forma em dois momentos diferentes. No primeiro momento, as informações que a gente recebe, as informações cognitivas, né, que a gente recebe da nossa memória, elas são extremamente dependentes do tempo. Então você viu algo, a sua memória ela capta, a sua percepção capta algo, a sua memória guarda algo naquele momento. É como se fosse uma memória pontual. A segunda coisa acontece depois que o evento acabou. Então o evento acabou, você vai fazer uma outra coisa. Então essas informações externas que acontecem pós-evento, elas também são meio que armazenadas junto do evento. E uma coisa interessante, nós sempre pensamos, quando a gente tem que resgatar alguma informação, que a memória é uma coisa só. Então, se alguém me perguntar alguma informação sobre a minha vida, sobre alguma coisa que eu fiz hoje e ontem, eu vou falar, bom, uma coisa só. Mas na grande realidade que Elizabeth Loftus coloca aqui como uma próxima hipótese é que, basicamente, a memória é formada em vários momentos diferentes. O primeiro momento, quando algo acontece, e o segundo momento, posterior a isso. A Elizabeth Loftus é uma pessoa extremamente importante em relação a neurociências, especialmente esse conceito de falsa memória totalmente atribuído a ela.
Nesse artigo ela mostra como a gente pode estudar experimentalmente esse efeito das falsas memórias e como a gente também consegue avançar neurociências em outras áreas. É óbvio que um artigo da década de 70 guarda características da década de 70. Qualquer pessoa hoje poderia chegar e falar que nesse artigo seria importante que houvesse mais pessoas, por exemplo, ou que o delineamento estatístico fosse um pouco diferente, permitindo que com poucas pessoas houvesse modelos do tipo bootstrapping, para tentar verificar a plausibilidade dos resultados e dos dados. No entanto, lembra, é um artigo da década de 70, extremamente importante nessa conexão entre psicologia, neurociência e outras áreas, faz com que a área das falsas memórias se inaugure. Elizabeth Loftus, ela está vivíssima, você pode achar informação dela em vários canais diferentes, inclusive em TED Talks. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Um super abraço para todos vocês.